Nesse exemplo, nós mostramos uma subestação abrigada, né? O meu transformador está completamente abrigado das intempéries do tempo. E ele tem uma entrada aérea. Mas eu posso ter também subestações ao tempo, né? Eu não tenho nenhuma proteção aqui, e ele ser com entrada aérea. Nesse caso da subestação em poste, a chegada eu tenho um ponto de derivação no poste próximo da concessionária. Ele entra na minha estrutura, né? Esse poste está interno da minha indústria, do meu comércio, né? Enfim, eu tenho essa estrutura toda, então eu tenho um ponto de derivação daqui, uma entrada aérea. Eu chego no meu transformador para depois descer para o meu ponto de medição. Eu posso ter ele em poste simples ou eu posso ter uma subestação aérea em poste duplo. Na Poli eu tenho uma subestação em poste duplo. Se vocês olharem logo na entrada, vocês vão ver esta configuração. Eu posso ter também uma subestação a tempo, só que o meu transformador está no nível do solo. Isso é uma imagem característica, né? Uma formação típica. Aqui está o muro, a entrada da área do terreno, né? Do terreno da indústria, do comércio, o que for, né? E a partir desse ponto eu tenho meu ramal de entrada, meu ponto de entrega, e a partir daqui eu vou fazer a minha proteção e alimentar a minha subestação, se for o caso. A partir da minha subestação eu vou ter um nível de baixa tensão passando por esse percurso. Só para ver uma vista de topo, né, nesse projeto específico dessa subestação, eu tenho 2 transformadores. Né? Em cima eu represento a chegada da minha linha, então eu tenho 2 linhas chegando. Né? 2 linhas chegando e eu faço a derivação em cada ponto para alimentar os meus transformadores. E eu posso ter também, no exemplo anterior nós falamos de uma subestação ao tempo, no nível do solo, né? E agora eu vou apresentar uma subestação completamente abrigada. Só que diferente da primeira, nós temos uma entrada subterrânea. Eu tenho a minha entrada de energia nesse ponto e a partir daqui eu tenho um eletroduto para guiar os meus condutores de alta tensão para o solo para que seja atendido de maneira subterrânea. Com isso, aparece mais um elemento que não foi apresentado até agora. A vista de topo, né? Deixa eu só detalhar mais um pouquinho, mais próximo, né? Então eu tenho aqui a minha entrada de energia, eu tenho minha chave fusível, né? Eu vou alimentar aqui, eu tenho as minhas medições, a minha proteção e os meus transformadores. No projeto eu tenho também indicado a vista de topo, né? A planta baixa, na qual a gente consegue visualizar exatamente os locais das medições, o local do disjuntor e dos transformadores. Saindo do transformador, eu estou com uma canaleta, então a baixa tensão ela sai daqui, entra na canaleta para vir pelo meu quadro geral de força, e daqui para frente é o que já foi estudado por nós. Nosso dimensionamento dos condutores, nosso circuito e nossas proteções. Mas sim, qual é o elemento que não foi apresentado até o momento? São as muflas. Aqui eu tenho a imagem de uma mufla externa e aqui eu tenho uma mufla interna. Por que existe mufla nesse desenho e não existe no outro? Por conta do seguinte, na minha entrada subterrânea, o meu condutor não é mais um cabo de cobre nu. É um condutor isolado de alta tensão. E esse meu condutor isolado de alta tensão, ele não pode só ser descascado, tirar o isolamento e pôr conectar na minha chave fusível. Não ocorre dessa forma, porque o meu condutor ele não vai ter uma distância segura e vai ocorrer arco elétrico entre o ponto que eu descasquei e a camada externa. Eu não consigo fazer isso. Eu recomendo que vocês pesquisem algum vídeo falando, né, bem interessante, instalação de muflas de alta tensão, que você vai ver como é que é o procedimento de instalação de uma mufla dessa. Então, para eu fazer uma conexão do meu condutor a qualquer elemento energizado,
eu não posso conectar o condutor direto. Antes dele, eu tenho que fazer uma conexão, eu tenho que fazer um terminal tipo mufla, um terminal mufla, para que agora sim, esse meu ponto aqui, eu vou utilizar para fazer para conectar o outro um condutor, uma proteção ou cabo de cobre. Essa é a interligação que eu tenho que fazer do meu condutor isolado. Por que o interno é lisinho? Porque o externo tem as minhas saias. É porque essas saias elas servem para prolongar a distância entre a parte viva e o meu condutor, né? Quando chove, a gota d'água vai ter que passar por essa aba, voltar, passar por essa aba, voltar para poder fechar um arco nesse extremo. Então, por conta do ambiente externo, eu preciso ter essas sainhas para aumentar a distância que eu tenho entre um condutor e o outro elemento. E no caso da mufla interna, eu não preciso dessa sainha, por isso que tem essa diferença dessa formação. O que é que a gente visualiza também nesse projeto? São as chaves seccionadoras. Para que eu preciso da minha chave seccionadora? Eu posso ter com fusível ou sem fusível, mas veja, eu energizei. Eu vou agora dar manutenção no meu disjuntor. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que desenergizar aqui para poder dar manutenção no meu disjuntor? Não, não preciso disso. Eu posso tirar a carga do meu transformador, abrir essas seccionadoras e ter o meu componente aqui desenergizado para que eu possa trabalhar com ele com segurança. Ou esse elemento aqui, esse trecho aqui, desenergizado para que eu possa trabalhar com segurança. Então, a chave seccionadora serve para abrir os circuitos em alguns trechos da subestação. Observe o tamanho do isolador. Tudo isso é para garantir a distância mínima de segurança de acordo com o nível de tensão que está passando por esses terminais. Aqui está a parede, aqui está o ponto energizado, eu tenho que garantir pelo menos uma distância mínima. Outro elemento que a gente visualiza nesse projeto é o nosso disjuntor. No caso desse exemplo, eu estou mostrando um disjuntor a vácuo. E eu tenho um elemento pequenininho aqui, olha, também que eu vou dar um zoom. Sabe que elemento desse aqui é? É o meu relé de proteção. Para que serve o meu relé de proteção? O meu disjuntor ele não tem o elemento térmico e o elemento magnético daquele disjuntor que a gente estudou. Esse disjuntor de alta tensão ele serve para que eu possa, vamos dizer assim, energizar o meu sistema com carga. Então ele suporta os arcos elétricos que vão ser formados quando eu tiver toda a carga ligada e eu vou tipo bater o disjuntor. Então, bum, vou dar um pancadão aqui e eu vou energizar o meu disjuntor. Mas ele não consegue visualizar a corrente e as tensões que estão passando pelo meu circuito. Ele não visualiza isso. Se a corrente for para infinito, ele não vai abrir. Se a tensão cair para zero, ele não vai abrir. Se tiver um surto, ele não vai abrir. Ele precisa de um relé que visualize isso para ele. Então, qual é a função do relé? Eu tenho várias funções nele, na qual eu vou destacar apenas algumas. Dentre elas, eu posso dizer o seguinte: eu posso ter um relé de sobretensão. A função de sobretensão. Então, ele fica monitorando a tensão que está passando por aqui. Se ela passar de 13.800 para 14.800, ele diz a função: vai, abre o disjuntor porque eu tenho sobretensão. Então, ele vai abrir o disjuntor. Subtensão. Eu estou acompanhando 13.800 volts e ele caiu para 12, eu quero que você desligue, porque com subtensão meus equipamentos podem ser danificados. Então, ele vai mandar a instrução para o meu disjuntor desarmar. Ele está acompanhando também o curto-circuito. Então, de acordo com o nível de corrente que ele estiver lendo, por sobrecarga, ele pode mandar atuar o meu disjuntor. Por um curto-circuito, também ele pode mandar atuar o meu disjuntor. E com isso, eu posso fazer também curvas de acionamento dele. Enfim, o meu disjuntor de alta tensão nada mais é do que uma chave seccionadora em carga, né? Uma chave seccionadora sob carga, se eu não tiver um relé para indicar para ele se é para abrir ou fechar. Eu posso operar aqui apertando verde para ele fechar, apertando vermelho para ele abrir. Ele vai fazer a operação todinha, mas se eu não tiver um relé para ver a corrente elétrica que está passando, para medir a tensão elétrica que está nos terminais, ele não serve para nada a não ser para ser uma chave seccionadora.
com operação manual. Então é fundamental eu ter um relé de proteção. Só para falar mais sobre o relé, também é exigido que esse relé ele tenha uma alimentação dele por um no-break. Porque numa falta de energia aqui na minha subestação, esse meu relé vai estar ainda atuando para identificar se eu tenho tensão, se eu não tenho tensão, se eu tenho surto, se eu não tenho, para poder operar o meu disjuntor. E por fim, o meu transformador. Qual é o detalhe que eu quero chamar a atenção do meu transformador? Essa subestação, ela pode estar, vamos dizer assim, do lado de fora do meu imóvel, ou a minha subestação pode estar dentro do meu imóvel. É comum, num condomínio, por exemplo, num prédio, que essa minha subestação abrigada esteja dentro do imóvel, faz parte da edificação. O que é que se exige na norma hoje? Se essa minha subestação fizer parte da edificação e for um ambiente industrial, eu posso ter esses transformadores com o líquido isolante, transformadores a óleo isolante, com algumas ressalvas. Essas paredes têm que ser com paredes corta-fogo ou de alvenaria. E eu tenho que ter um isolamento entre cada cubículo desse. Só que se a minha instalação for uma instalação comercial ou residencial, quando a minha subestação abrigada fizer parte da edificação, eu não posso usar transformador com óleo isolante. Eu tenho sempre que ser utilizado transformadores a seco. Então, na indústria é permitido desde que seja com parede corta-fogo ou alvenaria, mas em ambientes comerciais ou residenciais não é permitido mais o uso de transformador com isolamento a óleo, apenas transformador a seco. Então é bem provável que se você tem um prédio antigo, você vai ver um transformador ainda a óleo lá. Mas se em algum momento você precisar modernizar a sua subestação, não vai ser permitido outro transformador, senão um transformador a seco. Outro detalhe sobre a questão do transformador na subestação é que é exigido o seguinte: caso a minha instalação, meu transformador, tenha mais de 100 litros de óleo, eu tenho que ter um tanque de contenção. Para garantir que o meu líquido não se espalhe na subestação. Dreno ele e levo ele para o ambiente externo. Esse meu tanque de contenção tem que ter o volume total de que eu vou ter do meu transformador. Para ter uma ideia de volume, se vocês forem no manual de um transformador, você vai perceber que um transformador de 75 kVA ele já tem mais de 100 litros de óleo isolante. Consequentemente, qualquer subestação que você fizer que tenha um transformador acima de 75 kVA, você vai ter que preparar, você vai ter que fazer um tanque de contenção. Então não tem como fugir, é praticamente impossível você não fazer uma subestação e não ter um tanque de contenção. Isso é um outro meio de você garantir que qualquer fogo ou qualquer chama não saia do ambiente, então entre no ambiente. Você faz um tipo de isolamento, um isolamento a vácuo, um pequeno isolamento hidráulico, para que vamos dizer assim, que esse óleo está pegando fogo, nesse ambiente, o transformador está pegando fogo, está escorrendo o óleo, e esse óleo não vai levar a chama para o outro ambiente.